Cindy e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o livro Segredos de Família, da Lisa Wingate. Esse livro aqui eu peguei a recomendação dele no canal da Pan Gonçalves, junto com a Bel Rodrigues. Elas fizeram um Pan de Bel desse livro e aí eu me interessei pela história, comprei e finalmente eu li. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro aqui com vocês. A resenha vai ter spoilers, então eu vou tentar não dar grandes spoilers, mas vai ter spoilers. Então vai estar sinalizado no título do vídeo e eu já tô falando aqui no começo pra ninguém acabar pegando spoilers sem querer. Então a resenha vai ter spoilers. E é isso, vamos lá. Bom, o livro ele vai ser contado então com uma narrativa de 2 pontos de vista. Então a gente vai ter um ponto de vista de uma garotinha de 12 anos no ano de 1939 e aí a gente vai ter o ponto de vista de uma garota nos dias atuais. Os dias atuais não tem exatamente um ano, então a gente imagina que é agora bem recente, não é uma coisa também tão antiga. Então a gente vai acompanhar esses 2 pontos de vista que eles vão se intercalando ao longo do livro todo. Do que se fala esse livro aqui? Esse livro aqui, ele foi inspirado por um caso real da Georgia Tenn. A Georgia, ela viveu na década de 50 e, enfim, ela tinha uma rede de venda de órfãos. Sim. Eu vou explicar bem resumidamente, na internet é fácil de achar sobre esse caso, é um caso bem famoso de lá dos Estados Unidos. E a Georgia Tenn, ela cuidava da Sociedade de Orfanatos do Tennessee. E, na verdade, não eram bem orfanatos, porque ela sequestrava crianças de famílias pobres. Então, famílias de mães solteiras, de pais que não tinham como manter as crianças, ciganos do Rio. Nessa época tinha muitas pessoas que moravam em casas flutuantes, casas barcos, nos rios do Tennessee, Memphis e tudo mais. E ela sequestrava essas crianças e vendia elas para políticos, celebridades de Hollywood, pessoas muito ricas que por algum motivo não podiam ter filhos biológicos, então eles adotavam essas crianças, mas na verdade eles pagavam taxas exorbitantes para Georgia Tenn e ela vendia essas crianças para essas famílias. Muitas dessas crianças, eles realmente vinham de lares pobres, mas de pais que realmente queriam cuidar deles, então não eram pais negligentes nem nada assim, mas a Georgia nunca contava isso para as famílias às quais ela dava as crianças para adoção. Ela sempre inventava histórias, ela mudava o nome das crianças, falsificava as documentações, tudo para que a família biológica nunca conseguisse entrar em contato e recuperar essas crianças. Então ela fez isso do período da década de 20 até 50. Então, de 1920 até 1950, esses orfanatos gerenciados pela Georgia Tenn sequestraram e venderam diversas crianças para pessoas realmente famosas. No livro, no final, a autora até fala alguns dos nomes que estavam envolvidos. E a Georgia Tenn, ela tinha uma quadrilha mesmo, assim, ela tinha várias pessoas que estavam envolvidas com ela. Então ela tinha políticos, ela tinha a polícia, hospitais, médicos, ela tinha pessoas de vários círculos sociais que se envolviam com ela para ajudar ela a manter esse negócio dela. Então, por isso que era muito difícil para as famílias conseguirem recuperar os filhos, porque ela tinha envolvimento com várias pessoas, várias dessas pessoas inclusive adotaram crianças dela, então por isso até que eles ajudavam ela para proteger seus segredos e tudo mais. Então esse livro aqui foi inspirado nesse caso. Então eu vou contar agora um pouco sobre os personagens desse livro e da história. O ponto de vista de 1939 vai acompanhar a Rhea Foss. Ela tem 5 irmãos, então ela é a mais velha. Depois dela tem a Camélia, que tem 10 anos. A Rhea tem
12. A Camélia, que tem 10, a Lark, que tem 6 anos, a Fern, que tem 4, e o Gabion, que tem 2. E a mãe dela tá grávida, de gêmeos, então o livro começa com a mãe entrando em trabalho de parto. Como eu disse, eles são uma dessas famílias que moram nessas casas flutuantes do Rio. Então mora ela, a mãe, o pai e os irmãozinhos, e agora os bebezinhos que vão nascer. Só que a mãe tá tendo muitos problemas no parto e ela precisa ir pro hospital, e aí eles acabam levando ela pro hospital. E então o pai, ele chama um colega que também mora numa casa no Rio, e eles vão levar a Queenie, que é a mãe, no hospital, e ele deixa as 5 crianças ali no barco e diz que vai voltar no dia seguinte pra ficar com elas. Ele só precisa levar a Queenie lá, senão ela vai acabar morrendo, e os bebês também. Então ele precisa levar a mãe das crianças no hospital. Então ela fica lá com os irmãozinhos, trancada na casa e tudo mais. E em um determinado momento chega a polícia dizendo que os pais dela mandaram eles ir buscar eles, e eles precisam ir para o hospital para ver a mãe e o pai. E assim, uma criança de 12 anos com mais 4 irmãozinhos pequenos. A polícia chega lá e diz isso, então você confia. Então ela foi, só que na verdade eles foram levados para uma das instituições da Georgia Tech. É uma coisa que eu esqueci de comentar no começo, na explicação que eu dei sobre o caso, é que a Georgia, ela pegava vários tipos de criança, mas a preferência que ela tinha era por crianças loiras de olhos claros, que geralmente era o padrão que as famílias buscavam. Inclusive ela anunciava algumas dessas crianças em jornais como se fossem mercadorias para compra. É realmente revoltante. Eu vou falar isso depois sobre a minha opinião. Então ela vai e eles vão para essa instituição, e aí começa o inferno da vida deles, porque eles estão lá para serem vendidos para outras famílias e para nunca mais verem os pais, e eles não sabem o que aconteceu com a mãe, com os irmãozinhos. Eles não sabem se os irmãozinhos nasceram, se estão mortos, não sabem nada. E aí eles vão para esse lugar que é realmente um inferno, é um lugar cheio de crianças, é um lugar totalmente decrépito. Os funcionários, eles agridem as crianças, eles maltratam as crianças não têm alimentação direito, não tem onde dormir, e é tudo muito horrível, e o tratamento que eles têm lá é péssimo. E, gente, tem um cara que... Ai, Deus. Ai, ele abusa das crianças, e ele abusa de uma das irmãzinhas da Rio, da Camélia. Não fica explícito que ele abusou, não tem o ato em si, mas todo o contexto da situação, você entende que ela foi abusada, e assim, é horrível. E várias crianças morrem lá, seja por maus tratos, seja por desnutrição, de doença, porque eles não cuidam direito das crianças, como eu falei, nem da alimentação, da higiene das crianças, de doenças. Eles não têm nenhum tipo de preparo para nada lá nessas instituições, então a vida das crianças é realmente um inferno. E o ponto de vista dos dias atuais é da Avery Stafford. A Avery, ela vem de uma família rica de políticos. O pai é senador, o avô também foi senador, e ela meio que também tem esse legado para seguir. Então ela tá acompanhando o pai em visitas a lugares, né, vida de político e tal. Então ela acompanha ele nessas reuniões, nessas visitas aos lugares. E aí a gente começa com ela indo até um asilo com o pai, para uma comemoração, um negócio lá da política, e ela vai nesse asilo. E nesse asilo ela conhece uma senhorinha que ela tá com uma pulseira de libélula que era da avó dela. A avó dela deu pra ela essa pulseira, e a senhorinha aborda ela e fala que ela já viu essa pulseira antes, e que ela conhece a avó dela, porque aí diz que a pulseira era da avó, e ela fala que conhece a avó e tudo mais. E aí ela fica intrigada porque ela nunca viu aquela senhora nos círculos
de família, nada assim, das amizades da avó. E ela começa a ficar interessada em saber quem é aquela mulher que conhece a avó dela. A avó da Avery, ela tá com Alzheimer, ela tá internada num asilo também, mas é um asilo diferente. E então ela começa a investigar mais, a querer saber sobre essa história, quem é essa mulher, qual é o envolvimento dela com a avó da Avery. E como a gente já nota, vai ter uma relação entre essas duas mulheres, a vida delas vai se relacionar, e aí a gente vai descobrir ao longo do livro como isso vai se relacionar. Então aqui pode ser que tenham vários spoilers, eu vou tentar não dar grandes spoilers aqui. Então, como eu falei, a gente vai intercalando os dois pontos de vista. O ponto de vista da Avery, a gente vai então acompanhar ela investigando a situação. A avó dela ela tinha contratado o serviço de uma pessoa que rastreava outras pessoas, e a Avery começa a partir daí a querer descobrir quem a avó dela estava buscando, o porquê, se isso tinha alguma coisa a ver com a família dela. Ela acaba descobrindo sobre a Sociedade dos Orfanatos do Tennessee, e aí ela começa a especular o que a família dela tem a ver com isso, porque todo mundo é ali do sul e tudo mais, e ela descobre as coisas horríveis que aconteciam nesses orfanatos, e ela quer saber qual que é o envolvimento da família dela com isso, se eles ajudaram essa Georgia Tann de alguma forma, e ao mesmo tempo a gente vai acompanhando todos os horrores que as crianças Foz acabam sofrendo nessa instituição. Então elas são adotadas. Ai, não, tem uma coisa que não dá pra contar, é muito spoiler, mas eles são adotados, eles são separados e tal, então assim, acontece muita coisa com eles. A Rio consegue voltar pro Arcadia, que é o barco que eles moram, só que as coisas estão completamente viradas desde que eles desapareceram, desde que eles foram sequestrados. Então assim, muita coisa acontece, e aí a gente vai descobrindo mais e a gente começa a fazer as ligações da história do passado com a história do presente. Eu não vou falar mais nada porque vai ser muito spoiler, então eu me surpreendi com muita coisa. Algumas coisas eu fui deduzindo, porque a autora ela vai deixando umas pistas e aí você começa a juntar esses pedacinhos, então você começa a chegar a conclusões. Eu inclusive fiz algumas anotações conforme eu fui lendo o livro, para saber datas e pessoas e tudo mais assim, então eu gostei de ler o livro por causa disso. Eu fui tentando construir junto com a Avery o que estava acontecendo, o que era o que. Então assim, a gente tem então esses dois momentos, e aí até que a história meio que converge. Então assim, a gente termina um dos últimos capítulos da Rio sobre o passado, né, em 1939, porque todos os capítulos dela se passam em meses. Então assim, a gente vai acompanhar só uma parte assim da vida dela, realmente esse período que eles ficaram lá nessa instituição da Georgia Tann. E aí, quando toda a história é revelada, tudo é descoberto e tudo mais assim, várias coisas me surpreenderam. Algumas coisas, como eu falei, como eu fui pegando migalhas ao longo do livro, eu meio que já suspeitava o que ia acontecer, mas a maior parte das coisas realmente eu não imaginava. O final do livro ele não é um final completamente feliz. A autora até comenta nas notas dela que se fosse um final que tivesse justiça, seria um final bem mais feliz, mas não foi, porque a história é real, né? Todos esses personagens eles foram inspirados em histórias verdadeiras, então nenhuma das crianças retratadas aqui são realmente crianças que passaram por essas instituições, mas a autora ela fez muitas pesquisas e com base no depoimento dessas pessoas que acabaram se encontrando as famílias biológicas e tudo mais, ela resolveu criar essa história para contar sobre esse caso.
Então, assim, o final, eu gostei do final, o final é bem emocionante, os últimos capítulos são muito, muito emocionantes, eu chorei demais. Ao longo do livro tem vários momentos bem tristes, então eu fiquei muito triste, mas chorar mesmo, eu chorei no final mesmo, com toda a resolução. São capítulos, os capítulos finais são bem tristes, bem intensos mesmo, mexe bastante com a gente, com o leitor. Eu gostei como a autora conduziu toda a história. Tem um pouquinho de romance, apesar de ter mais esse lado familiar, de segredos, investigação, de passado, e se você deve ou não mexer no passado, se isso vai ser bom ou não, toda coisa de política. Tem um pouco de romance, o romance ele não é assim super desenvolvido e elaborado e trabalhado, não me incomodou, eu gostei assim, eu achei que foi... o romance ele foi como se ele existisse ali para ser o alívio cômico da coisa, porque a história tem momentos muito tensos, como eu falei, a cena do estupro, tem muitas cenas de violência, de muitas coisas, então esse romance eu vi como se fosse uma coisa para suavizar toda o clima pesado do restante da história. Então, assim, não me incomodou que ele não seja super desenvolvido e elaborado nem nada assim. Eu gostei. E eu gostei da forma que a autora desenvolveu tudo. Eu gostava muito dos capítulos da Rio, dela contando sobre a família, sobre a situação deles ali, ela sempre tentando manter os irmãos juntos, porque foi uma das últimas coisas que o pai dela disse pra ela, que ela precisava ficar junto com eles, que eles precisavam ficar juntos. Então, assim, ela carrega isso pra ela carrega esse fardo de cuidar deles e de que ela é responsável. E depois ela fica muito triste quando ela começa a perder os irmãos, porque eles são separados. Então, assim, é um livro muito sobre família, sobre perdas e sobre responsabilidades que você tem com a família e o passado, o quanto isso pode afetar a sua vida e se você deve manter as coisas realmente enterradas ou não. Então eles tratam disso aqui no livro também. Eu gostei muito da história, eu já tinha ouvido falar sobre o caso da Georgia Tenn, e aí eu gostei de ler essa história, não porque é uma coisa fácil de ver, porque todos os relatos que ela faz da sociedade dos orfanatos são muito horríveis de acompanhar, mas é bom a gente ler sobre isso para que isso não se repita de alguma forma, que a gente consiga com que isso não se repita, esses horrores que aconteceram, porque muitas crianças morreram e ela dava fim nessas crianças e os pais nunca souberam se os filhos estavam vivos ou mortos, se eles foram adotados ou não. Então, assim, é um livro, é uma história muito emocionante, mexe bastante com o leitor. Eu gostei muito, eu gostei da escrita da autora, eu gostei do desenvolvimento que ela deu. Eu quero procurar outras coisas dela para ler, porque eu não sei se ela segue essa temática de livros inspirados em crimes, em histórias reais, mas eu quero procurar outras coisas dela para ler, porque eu gostei muito mesmo. O final do livro é um final, assim, que você lê depois as notas, os agradecimentos, você vê que, assim, foi um final que condiz com a história. Muitas pessoas eles conseguiram encontrar as famílias biológicas e conseguiram se reencontrar e tudo mais, mas muitas pessoas nunca encontraram as famílias biológicas, muitos pais nunca souberam se os filhos foram adotados ou estavam mortos. Então, assim, é um final que condiz com tudo. Claro que todos queriam um final feliz e que todo mundo seria feliz e tudo mais, mas sabe que a história não condiz com isso. Foram 30 anos de horror, mais de 30 anos de horror da Georgia se livrando dessas crianças, como eu falei, mandando ela com casais para lugares muito longe, ou crianças que morrerem, ela simplesmente jogava eles, então ela tratava eles como se eles fossem objetos e eram vidas, sabe? Não eram objetos, eram crianças, eram famílias que tinham sido destruídas. Então é um livro muito emocionante, eu gostei muito, gostei do final, gostei dele todo.
Recomendo a leitura se você gosta desse tipo de livro. É um livro bem escrito, muito legal. Ele é muito intenso, mas ele é muito bom. Então eu recomendo muito a leitura desse livro aqui e pretendo ler outras coisas da autora. Bom, gente, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram esse livro ou algum livro relacionado a alguma coisa nessa mesma linha, deixem aqui nos comentários pra mim, é sempre legal ver dicas desse tipo de livro, eu gosto desse tipo de leitura. Também, se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, de deixar o like pra mim, isso é muito importante, e de ativar o sininho pra receber notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Também me siga nas redes sociais, por lá eu aviso quando vai sair vídeo novo, se vai atrasar, tô sempre publicando coisas que eu tô lendo, que eu tô assistindo, conversando por lá, pedindo dicas, então é bem legal me seguir pelas redes sociais também, certo? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!